Aboru aboye, aboxixé, eka gbogbo ẹni, si ìjọ Ifá Ogbeyono, èmi ní Ifálọlá, Ojetunde, Ojesanmi Agbola. Sejam todos bem-vindos ao Ìjọ Ifá Ogbeyono. Eu sou o Babalaô Ifálọlá. Como prometido, eu gostaria hoje de abordar um tema que trata exatamente de dois tópicos. O primeiro deles é a consulta de Ifá. E, por consequência da consulta de Ifá, o ebó. Então, essa questão da consulta de Ifá, muitas pessoas acabam com dúvidas. Por que consultar Ifá? Quando se consulta Ifá, independente daquilo que se busca, porque algumas vezes o consulente é leigo, ele não tem um conhecimento da filosofia tradicional iorubá e, portanto, desconhece o que tem por trás da consulta, o que significa a consulta. Já aqueles que possuem Ikin Ifá, isto é, ou são Omoifá, ou são iniciados, né, ao Ifá ou Yanifá, no caso das mulheres, esses já têm um conhecimento e sabem o que significa, ou pelo menos deveriam, naturalmente, né? Algumas pessoas que estão iniciando esse processo podem desconhecer isso ainda. No entanto, eu vou procurar fazer um vídeo bem simples para ser orientativo, para contribuir e não complicar a vida das pessoas naturalmente. Então, quando uma pessoa, vamos falar para os leigos, eu não vou falar para quem já tem Ikin Ifá, porque eu acho que essas pessoas têm os seus sacerdotes e eles são naturalmente as pessoas mais indicadas para esse tipo de orientação. Então eu vou me dedicar aqui para os leigos, para as pessoas que desconhecem a filosofia tradicional iorubá. Então quando uma pessoa procura um babalaô para consultar Ifá, geralmente ela vem com algumas questões prioritárias. No entanto, nem sempre aquilo que a pessoa entende como sendo prioridade para ela, de fato será tratado. E agora vem a explicação. O que é então uma consulta de Ifá? O que é uma consulta no Okpelé Ifá? O que é exatamente, o que significa exatamente a consulta a Orumilá Ifá? Quando um consulente senta na frente de um babalaô, reza no Okpelé Ifá, faz os seus pedidos para que seja revelado boas informações do seu destino, é exatamente isso que um babalaô busca. Informações do destino do consulente. E não tem como ser diferente. Por isso, um babalaô ele não é um adivinho. Ele não adivinha questões íntimas, pessoais, que o consulente pode desejar saber quando chega até o momento da consulta. Um babalaô é um divinador. Ele é uma pessoa que foi capacitada dentro dos segredos de Orumilá Ifá, dentro das informações filosóficas do Zodu Ifá, para, através do Ori do consulente, Orixá Ori, lembrem disso, Ori Nu, e o destino dessa pessoa, o Ori destino, lembrem-se disso dos vídeos anteriores. Então ele vai buscar a informação do momento
no momento atual da consulta acerca do destino do consulente. Evidentemente que o Odu, que é revelado, agregado ao verso, ou mais de um verso, às vezes podem ser 2, 3 ou até 4 versos que combinam para que a informação fique precisa, fazem a revelação do destino. Nesse momento, o Babalaô passa a entender, através do seu conhecimento, ele passa a administrar esta informação para o consulente. Então, um exemplo para vocês. Quando uma pessoa busca um Babalaô e ele vem preocupado, por exemplo, com falta de prosperidade. Ele está com dívidas, ele está com o dinheiro que ele ganha é pouco e ele não está tendo prosperidade com essa receita na vida dele. A pessoa naturalmente pode imaginar que o que ela precisa é uma promoção ou é um novo trabalho que o auxilia a ganhar mais. Mas aí, se vocês analisarem, isto é uma consequência. A ausência da prosperidade é uma consequência. Por que eu digo isso? Porque ninguém possui prosperidade se não gerencia de forma satisfatória as suas receitas. Então é a ausência de um bom gerenciamento que é a causa da ausência de prosperidade na vida dessa pessoa. Então uma pessoa que ganha pouco, mas vamos dizer assim, de R$ 1.500 a R$ 2.000 e gasta durante o mês menos do que isso, isto é, ainda tem algum valor que sobra, esta pessoa, mesmo ganhando pouco, ela está tendo prosperidade, ela está sendo próspera, porque o dinheiro na mão dela está sendo muito bem utilizado. Não é verdade? Esta pessoa está conseguindo gerenciar bem. Pois bem, então, quando se faz a revelação do Odu para essa pessoa, algumas vezes vem informações que são de orientação para as atitudes. Ora, Ifá nesse momento está orientando que a pessoa precisa reformular as suas atitudes, para que então a prosperidade chegue na mão dele. Quando a pessoa passa a fazer isso com um salário pequeno, se ela habituar a ter esta prática, quando ela ganhar mais, a prosperidade aumentará, porque o saldo será maior. E eu estou falando aqui da prosperidade financeira, tá, gente? Porque dentro da filosofia iorubá, prosperidade, a bênção de prosperidade, está ligada diretamente com 3 fatores. Esses 3 fatores são vida longa, prosperidade financeira e boa família. Essas 3 coisas junto formam a prosperidade. Então, quando eu falo de prosperidade financeira, estou falando de outra bênção que é especificamente Axé Lowo, Axé Wowo, Ire Lowo, a bênção do dinheiro, a força do dinheiro na vida da gente. Então, quando uma pessoa termina de ver a consulta, ela recebeu a orientação de que ela precisa mudar o comportamento dela. Para algumas pessoas isso não é tão fácil. Imagine o seguinte, se para as questões financeiras isso pode se tornar difícil, imagine para outros hábitos que as pessoas possuem e que fazem parte da sua educação, como mudar isso de forma simples. Nem sempre isso é fácil. Então, a pessoa recebeu a orientação que ela precisa mudar alguns comportamentos para que
a bênção da prosperidade financeira chegue até ela. Naturalmente que haverão outras informações, mas eu vou tratar especificamente só dentro desta área. Vocês podem fazer esta análise para outras áreas da vida, para o amor, para a saúde, para as relações interpessoais, para as relações familiares, para o cotidiano, para todas as áreas da vida humana. Com a relação intrapessoal, a pessoa é verdadeira com ela mesma. Então, a mudança de hábito ela pode ser orientada em vários aspectos da vida humana. Se a pessoa tiver dificuldade de mudar alguns hábitos com relação ao gerenciamento do seu dinheiro, ela vai encontrar uma dificuldade muito maior quando partir para outras áreas da vida que estão mais relacionadas com as emoções ou então com a psique da pessoa. Por quê? Porque isto é formado muito antes da concepção do bem material, do financeiro. Isto vem lá do início da nossa vida. Então, seguindo adiante, a pessoa consultou Ifá, houve uma revelação fragmentada do seu destino, daquele momento. Naturalmente que pode ter origem com o passado, mas certamente terá vínculo direto com o futuro dessa pessoa. Então, a previsão do futuro, que muitas pessoas acreditam que seria uma forma de adivinhar o futuro, não é exatamente assim, não é literal isso. Não existe adivinhação. O que existe dentro da filosofia de Ifá é que dentro dos versos sagrados de Ifá, de cada Odu Ifá, existe um compêndio de informações que tratam daquele momento específico que a pessoa consultou, orientações do seu passado e um diagnóstico para o futuro. Então pode ser muito exitoso e alertar de diversas dificuldades. Aí vem a questão da divinação. Então muitas pessoas pensam que é uma adivinhação. Não, não é. É uma divinação filosófica, religiosa, sagrada, porque Ifá é a palavra de Olodumare. Muito bem, seguindo com o tema. A partir disso, ao término da consulta, é visto, então, o procedimento inicial, o Odu, se esse Odu informa positiva, coisas positivas na vida da pessoa, se ele informa coisas negativas para a vida da pessoa, aonde está positivo ou então aonde está negativo. A partir disso, vê-se o orixá de Adimu. O orixá de Adimu, de uma forma muito simples para explicar, é o orixá que poderá auxiliar agregadamente ao Ebó, ao Irubó, ao Eboriru. Então, vou dar um exemplo qualquer. Foi visto o Odu Odi Oturá para uma pessoa. Foi orientado o Ebó para Exu e para Orumilá. E dentro do verso que trouxe informações para a vida desta pessoa, está orientado um Ebó. Dentro deste Ebó fala de Ori. Então, um orixá possível para ser o orixá de Adimu para esta pessoa pode ser o orixá Ori dela. Então é feita a consulta, é perguntado se existe um orixá de Adimu, havendo o orixá de Adimu, se esse orixá de Adimu é o orixá Ori, e então é visto o que ele vai desejar para apoiar a vida desta pessoa dentro daquele destino, evitando as negatividades e potencializando as positividades, o sucesso dessa pessoa. Muito bem, eu entrei no segundo tema, que era o Ebó. O que de fato é o Ebó? O Ebó destinado a Exu,
e a orixá é para exatamente o universo conspirar a favor desta pessoa exatamente naquilo espiritual que ela humanamente não tem competência para fazer. Isto não isenta ela de executar tudo que compete ao ser humano. Exemplo, a pessoa chegou desempregada, foi orientado que ela vai se empregar. Ela gasta um pouquinho do dinheiro que ela tinha com o ebó e não sai para procurar emprego porque fez ebó para orixá e acha que o orixá vai trazer o empregador na porta da casa dela. Isso é mentira. A pessoa chegou sem o amor. Separou, tá triste, quer arrumar namorada ou quer casar. E alguém vai prometer, traga o seu amor em 7 dias. Isso é balela, gente. Não existe esse milagre, gente. Acho que as pessoas de orixá no Brasil, ou os sacerdotes de orixá no Brasil, não que eu esteja fazendo uma crítica aos sacerdotes, mas é uma coisa importante. Procurem orientar os seus consulentes de que isso não existe. Isso só denigre a imagem das religiões afro-brasileiras e de matriz africana. Eu, particularmente, eu não conheço nenhum babalaô ou lorixá que faça isso nas minhas relações. Tem, naturalmente, gente de caráter duvidoso existe em todos os lugares. Mas no Brasil é muito comum as pessoas verem plaquinhas, traga o seu amor em 7 dias e tal. Gente, isso não existe. Isso não existe. Na questão de Orumilá Ifá, que é a consulta de Ifá, seja ele no Okpelé Ifá ou no Iquim Ifá, como também as pessoas que são iniciadas para orixá, Ogum, Exu, Xangô, Oiá, Egungun, etc., e que consultam o Erindilogum, é visto o Odu Ifá. Ifá é a palavra de Olodumare, tanto no Okpelé Ifá, no Iquim Ifá, como no Erindilogum. A diferença só é o mensageiro. No Okpelé Ifá, Orumilá. No Merindilogum de Oxum, Oxum. No Merindilogum de Xangô, Xangô. No Merindilogum de Ogum, Ogum. No Merindilogum de Egungun, Egungun. Entenderam? O mensageiro nesse momento é outro, mas a palavra de Olodumare é única. Então, como estamos tratando de destino, como podemos supor que aconteceria uma mágica? Que o sacerdote poderia promover uma mágica? Cuidado! Sacerdote que promove mágica, geralmente ele se associa com feitiçaria. É impossível, na mesma frase, feitiçaria e sacerdócio, o sujeito se dizer sacerdote. Não existe isso. Um sacerdote jamais poderá ser um feiticeiro. E um feiticeiro jamais poderá ser um sacerdote. Noutra oportunidade eu abordo esse tema, tá bom? Para mostrar a diferença para as pessoas. Então, o ebó, ele está associado à revelação do destino. O ebó é parte do conjunto da verdade inteira. Não existe dentro de uma consulta meias verdades. Uma verdade separada de outra, separada de outra, separada de outra e que a pessoa possa selecionar. As notícias boas são verdade, as notícias de alerta ou ruins são verdades. O ebó prescrito, ele faz parte desta verdade, entendeu? Não há como o consulente selecionar o que ele quer ouvir. Eu gostei disso, disso e disso e aceito como verdade. Isso e isso, eu não gostei, portanto eu vou renegar como verdade. Isso não existe. Quem pratica isso está equivocado. Não existe meia-verdade. Portanto, do início da consulta, quando foi revelado o Odu, ao término do procedimento ritualístico, que é a visualização, a confirmação do ebó revelado, quando disse, ok,
este é o ebó, nada mais é separável. Impossível separar. O consulente, a partir desse momento, ele pode elaborar perguntas que talvez sejam dúvidas e que não tenham uma relação direta com o que foi falado. Por quê? Porque o consulente é um ser humano. Ele veio para a consulta com prioridades elaboradas na cabeça dele que ele supunha que seriam importantes. No entanto, às vezes as informações reveladas no processo de divinação não respondem diretamente uma pergunta específica que a pessoa supunha ser prioridade na vida dela. No entanto, vocês precisam entender que aquilo que nós imaginamos ser importante na nossa vida, como nós não temos a capacidade de ouvir a palavra de Olodumare sem que haja o processo oracular, nós podemos estar muito distante do nosso destino. E a consulta dentro do processo do Ikin Ifá, do Opelé Ifá ou do Erin de Logum é desvendar um fragmento do destino desta pessoa para orientar como é possível alinhar o consulente ao cumprimento do seu destino. Então, do início ao fim, até que é visto o ebó e confirmado o ebó, tudo é um pacote fechado. Não tem como alterar, não tem como escolher o que vai ser aceito, não tem como renegar aquilo que não se aceita e não tem como alterar o ebó. Pronto. Uma pergunta só para encerrar, gente, porque já ficou longo demais. As pessoas acham que é possível negociar alguma coisa com o orixá. Não existe isso. Não existe negociação. Nem do Odu revelado, nem do que ele revelou, nem se ele estava positivo ou negativo, nem qual é o orixá de Adimu, né? Nem qual é o ebó, os elementos do ebó, nada disso é negociável. O que é possível negociar é entre as pessoas, o sacerdote que executará o trabalho e o consulente, caso ele por livre e espontânea vontade queira fazer o ebó, porque entendeu a necessidade do seu comprometimento com a verdade revelada do seu destino e com a realização desse ebó para o bom desempenho emanado do espiritual para aquilo que ele não tem humanamente competência para fazer. Quando o consulente decide fazer o ebó, o pacote está encerrado, fechado. O consulente é obrigado a fazer ebó? Não. Cabe única e exclusivamente ao consulente a decisão de fazer o ebó. Qualquer babalaô que induza o consulente na realização de um ebó, é preciso tomar cuidado. É um terreno muito temeroso, muito sensível. Tá bom? No entanto, como eu não estou fazendo consulta para ninguém, eu estou fazendo um vídeo instrutivo, eu sugiro a todos vocês que não possuem Ikin Ifá, não esqueçam disso. Eu não estou me dirigindo às pessoas que já possuem Ikin Ifá, por isso dessas orientações. Sempre que vocês procurarem um babalaô e que o processo transcorrer de forma, vamos dizer assim, semelhante ao que eu mais ou menos descrevi aqui, porque cada processo de divinação de Odu para um consulente pode ter as suas peculiaridades, eu não estou determinando regras. Quando for visto um ebó, entendam isso. O ebó faz parte daquele conjunto de verdades. Se você renega o ebó ou não aceita fazê-lo, alguma parte da verdade estará sendo negada, desencadeando uma negação
da consulta por completo. Entenderam? Então, orixá vai punir? Não vai punir. Orixá não vai punir ninguém. Orixá, honestamente, gente, vocês têm que entender que orixá não está muito preocupado se vocês vão fazer ebó ou não. Isso é para o destino de vocês. Vocês é que têm que estar comprometidos com os destinos de vocês. Você acha que Ogum vai ficar triste com você se você não fizer um ebó? Você acha que Oxum vai ficar triste? O Batalá? Orumilá? Não vai. Agora, as coisas boas que foram orientadas chegarão? Agora vocês precisam começar a se perguntar. Tem que usar o intelecto de vocês, gente. As coisas ruins que foram orientadas chegarão? Que no ebó seriam evitadas? Se trabalharia para que não viesse uma doença, para que não viesse um prejuízo emocional, para que não viesse uma briga na vida da pessoa, para que ela não se envolvesse numa discussão que ela não deveria. Essas coisas ruins chegarão, assim como vocês precisam analisar se as bênçãos orientadas chegarão, vocês precisam se perguntar isso também. Porque o ebó é parte da verdade revelada. Eu espero ter sido bem objetivo, desculpe ter extrapolado o tempo, mas é vídeo único também, gente, tá bom? Eu não terei uma segunda parte sobre isso, ok? Então eu agradeço muito a todos, continuo desejando a vocês um 2022 repleto de saúde, de paz, de prosperidade financeira, de vida longa, de amor em família, de amor conjugal, que as nossas famílias se fortaleçam mais, para que nós sejamos bons pais, para que os nossos filhos tenham excelentes lares e possam crescer adultos formidáveis, construindo um país melhor, uma humanidade melhor, mais pacífica. Um beijo no coração de todos. Olodumare Agbeau. Odabo, Axéu.